né, gente? Pois é, olha aqui, ó. O Brasil conheceu a primeira derrota da era Ancelotti. O time veio bastante modificado, né, em relação à partida contra o Chile e sofreu com a altitude e com a falta de criatividade. Resultado? Bolívia ganhou o jogo. Vamos ver? O Brasil se despediu com derrota das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A seleção brasileira sentiu os mais de 4.000 metros de altitude deu alto e mostrou dificuldades desde o primeiro tempo. É muito difícil jogar aqui, a gente abafou muito rápido ali, eu mesmo dei 2 sprints, já abafei muito. A gente sabia da dificuldade, eles não perderam nenhum jogo aqui, então são jogadores que estão acostumados a jogar com isso. A gente não usa isso como desculpa, é a seleção brasileira, a gente tem sempre que jogar para frente para ganhar, mas não foi o resultado que a gente queria, ganhou a bola para frente. O goleiro Alisson foi quem mais trabalhou durante a partida, fez defesas importantes e difíceis. O gol boliviano saiu no fim do primeiro tempo. O árbitro não marcou em campo, mas o VAR flagrou o toque de Bruno Guimarães no lateral Roberto, dentro da área. O juizão marcou pênalti. Miguelito cobrou. Alisson até foi nela, mas não alcançou. 1-0 Bolívia. O ritmo da partida caiu no segundo tempo. Nem as substituições fizeram o Brasil reagir. O Brasil seguiu lento, arrastado, sem força para reagir. E nos 10 minutos finais, o Brasil ainda sofreu com o sumiço das bolas e com bolas furadas. E eu não estou nem falando de altitude apenas. É jogarmos nesse estádio, com o número de pessoas que estavam aí em volta do campo, as bolas jogadas constantemente para dentro, substituição de bolas por bolas murchas e a conivência. Então alguém permite, e esse alguém se chama Conmebol, lamentavelmente. Um pênalti que não foi, a gente no contra-ataque, os caras jogando a bola para dentro de campo, isso, pô, é inadmissível, né? Com a derrota, o Brasil de Ancelotti perdeu a invencibilidade e terminou em 5º lugar nas eliminatórias. Já a Bolívia vai disputar uma vaga no Mundial na repescagem. Por lo que o equipe ha feito neste jogo, também neste, eu tenho máxima confiança no equipo, no time, nos jogadores. Creo que vamos a fazer Mundial com éxito, a pelearlo, a lutarlo, todo o jogo. Esse jogo tem história para contar, gente. Foi engraçado, interessante acompanhar isso, né? Porque, por exemplo, faltava 10 minutinhos pro fim, as bolas começaram a ser esvaziadas pelos gandulas. O que não falta na internet é isso, é cena de gente jogando, gandula jogando bola para esconder bola. E aí o Brasil no contra-ataque, a torcida jogava bola dentro do campo para atrapalhar o contra-ataque brasileiro. Realmente, assim, jogaram os 11 jogadores da Bolívia, jogou a torcida, jogou o gandula. E alguns dizem ainda que a arbitragem também favoreceu a Bolívia nessa partida. E olha só, estava conversando aqui no off com a diretora agora há pouco, ele estava dizendo que a Bolívia decidiu colocar o jogo nessa cidade, né, alto, porque é justamente muito alto, é o segundo maior estádio na maior altitude do mundo, assim. Então, tipo, a Bolívia sabia que para ter chances de vencer a seleção brasileira, precisava de contar com todo mundo. Com a altitude, com o árbitro, com a gandula, com a torcida. E o que não faltou foi catimba para vencer e no final deu certo. A Bolívia está na fase de repescagem aí da Copa do Mundo. Bom, após o jogo de ontem, a seleção brasileira precisa já pensar os próximos passos. E quem vai contar para a gente um pouquinho do que a seleção brasileira está preparando para a sequência do ano e das competições é o nosso correspondente lá no Rio de Janeiro, Bruno Vilafranca, meu irmão. Seja bem-vindo. Bom dia para você, Bruno. Tudo bem, Lucas Buda? Bom dia para vocês. Boa tarde para nós aqui no Rio de Janeiro. Estamos uma horinha à frente, mas é hora do almoço para todo mundo. Olha só, Lucas Buda, eu estava ouvindo vocês falando sobre seleção brasileira, a derrota que com certeza foi muito sentida, muitos jogadores reclamando de algumas posturas dos gandulas, da administração lá do estádio de El Alto, enfim, da questão policial que não fez o seu trabalho.
Mas os jogadores da seleção brasileira já deixaram, na verdade, a comitiva da seleção brasileira já deixou a capital da Bolívia, La Paz, já retornou ao Brasil, mas nem todos os jogadores vieram no voo oficial, que é o voo que voltou ao Rio de Janeiro. Tá? Outros jogadores foram para diferentes destinos. Eu falo do goleiro Hugo Souza e do Andrés Pereira, que, por exemplo, jogam em times de São Paulo e foram em um voo direto para a capital paulista. E outros jogadores, cerca de 10 atletas que jogam na Premier League, foram divididos em 2 voos e foram para a Inglaterra, porque o futebol está voltando por todos os cantos e alguns, de fato, foram para os seus países de destino. Sobre essa situação ocorrida no jogo de ontem, gandula, bola murcha, pareciam aqueles jogos da década de 80, né? Da época folclórica do futebol, onde não tinha uma câmera, ou melhor, onde tinham pouquíssimas câmeras, onde não tinha o VAR, e aí tinha tudo, era refletor que apagava. Isso não aconteceu ontem não, mas quase tudo aconteceu para lembrar a gente dessa década de 80. O presidente da CBF, o Samir Chaoud, ele falou um pouquinho sobre isso também. Ele considerou tudo aquilo que ele observou, inclusive a parte do árbitro dentro de campo, condenou bastante a arbitragem do jogo e falou que se tratou de uma verdadeira várzea. Olha, tem muito jogador de várzea que vai ficar chateado com isso, porque tem muita várzea muito mais organizada do que aquilo que a gente viu ontem, bola murcha, num jogo de eliminatórias de Copa do Mundo lá na Bolívia. O presidente da CBF falou, o Samir Chaoud. O técnico Carlo Ancelotti foi perguntado também em relação às dificuldades encontradas na Bolívia, a questão, obviamente, da altitude, e ele falou um pouquinho sobre as dificuldades encontradas e os próximos passos da seleção visando a Copa do Mundo. Vamos ouvir o Carlo Ancelotti. Positivo en el partido de hoy, el esfuerzo del equipo, de los jugadores, porque es muy difícil jugar aquí. Esto se sabía, creo que los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo. El partido ha sido muy complicado, difícil por tema componente técnica y también componente física. Era bastante normal. Agora não temos que fazer muito, pensar ao próximo jogo, preparar bem o próximo 2 amistosos e seguir o nosso objetivo, que é preparar-nos bem para o Mundial. A próxima data FIFA vai acontecer no próximo mês, já em outubro, na verdade daqui a um mês exato, porque no dia 10 de outubro a seleção joga contra a Coreia do Sul em Seul, ou seja, na capital coreana, e no dia 14 joga contra o Japão em Tóquio. 2 jogos seguindo aquele planejamento da CBF de jogar contra adversários de diferentes partes do mundo, diferentes escolas. Os primeiros serão os asiáticos, Coreia do Sul dia 10 e Japão dia 14 de outubro. Mesmo com a derrota de ontem, Lucas Buda, eu ainda acredito numa boa preparação da seleção brasileira, até porque fica muito difícil fazer uma avaliação da qualidade do jogo a 4.000 metros de altitude. É ou não é, meu amigo? Eu volto com você. É verdade, Bruno. Cara, obrigado pelas informações. Obrigado aí por estar acompanhando a gente todo dia aqui, né? Atualizando o nosso telespectador sobre seleção brasileira. E aí, vai curtir o Rio de Janeiro agora também, né, amigo? Faz parte aí. Até daqui a pouco a gente volta pra falar mais, viu? Sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Olha só, meu povo, a gente falando aqui sobre Brasil e Bolívia, né? A Bolívia fez seu trabalho. Ganhou o jogo daquele jeito que você acabou de ver agora, né? A gente tá falando aqui, o estádio que o Brasil jogou foi a 4.100 metros de altitude. O maior estádio mais alto do mundo, né? É em 4.400, fica no Peru. Então, ou seja, realmente a altitude é um fator determinante para a seleção brasileira. E aí o Marcos trouxe aqui ao longo da semana também falando que o histórico da Bolívia vai favorável contra o Brasil apenas na altitude. Pois é. E a Bolívia, que não tinha nada a ver com isso, meu amigo, fez festa, é isso mesmo. Olha aqui, ó. Torcedores bolivianos se reuniram lá no centro de La Paz para comemorar a vitória do Brasil, sobre o Brasil, o que garantiu uma vaga para os donos da casa na repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Vamos ver? Não, eles não garantiram a vaga para jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Mas pela vibração nas ruas da capital La Paz, até parecia que a Bolívia tinha conquistado um título. A Bolívia derrotou o Brasil em El Alto, a mais de 4.100 metros de altitude, com um gol de pênalti de Miguelito. E ainda contou com a derrota em casa da Venezuela para a Colômbia para garantir uma vaga na repescagem para a Copa.
Estou muito animado com a vitória da Bolívia. É muito emocionante porque vamos para a repescagem, não para a Copa do Mundo, mas ao menos garantimos uma vaga na repescagem. Estávamos vendo o jogo e agora estamos aqui celebrando. É feriado. Na repescagem internacional, no final de março do ano que vem, Bolívia, Nova Caledônia e outras 4 seleções ainda não definidas vão disputar as 2 últimas vagas para a Copa do Mundo. Os bolivianos sonham em jogar o Mundial pela 4ª vez, a 2ª conseguindo a classificação. Nas 2 primeiras participações foram convidados. Olha só, cara, Bolívia fazendo festa. Eles nem foram para a Copa do Mundo. Tu imagina só a festa que o povo boliviano vai fazer caso a Bolívia se classifique para a Copa do Mundo. Ele tem mais um jogo, né, da repescagem para a Copa para decidir se vai ou não vai para a Copa do Mundo. A Bolívia que decidia a vaga contra a Venezuela, gente. A Venezuela que nunca jogou um jogo de Copa do Mundo. Essa vez também não vai jogar. Vai ficar mais 4 anos aí nessa expectativa, quem sabe no próximo ciclo consiga resolver essa questão. Eu vim pra cá, vou mostrar pra você agora os resultados das outras partidas das eliminatórias, né? O que rolou nos outros jogos da rodada. Vamos lá, Equador venceu a Argentina por 1-0, né? No Monumental Guayaquil, a Argentina já tirando o pé, né? Aquela coisa. O Peru acabou perdendo pro Paraguai de 1-0 também, fora de casa. A Venezuela, como a gente acabou de comentar aqui, perdeu um placar elástico, né, de 6-3 aí, um jogo de 9 gols, um jogo de muitos gols. A Bolívia acabou ganhando no Brasil de 1-0 e o Chile empatou com o Uruguai em 0-0, um jogo muito equilibrado na capital chilena, lá em Santiago. Então tá aí os resultados das eliminatórias da Copa, os jogos que encerraram as eliminatórias aqui pelo continente sul-americano e agora as seleções do nosso continente vão se preparar para a Copa do Mundo através de jogos, né, de amistosos e outros compromissos. Aí fica aí, ó, o cenário, porque agora também tem a tabela, como ficou a classificação das eliminatórias da Copa aqui na Sul-Americana, né, nos países sul-americanos. A gente tem a Argentina liderando a competição, a gente já sabia antes de começar a rodada que ninguém passaria mais a Argentina, com 38 pontos, foram 12 vitórias, né, ao longo dessa temporada. O Equador, com 29 pontos, assumiu a 2ª colocação. Lembrando que ontem o Brasil era o 2º colocado. O Brasil era o 2º colocado, perdeu essa vaga para o Equador, seguido pela Colômbia, Uruguai, e o Brasil terminou as eliminatórias na 5ª posição com 28 pontos, gente. Os mesmos números de pontos de Paraguai, Uruguai e Colômbia. O Brasil perdeu aí no saldo de gols, né, essa posição. A Bolívia ficou em 7º, foi classificada para a repescagem da Copa com 20 pontos, né? E a Venezuela com 18 acabou ficando de fora. Um detalhe importante é o seguinte, olha, a Bolívia conquistou 17 pontos dos 20 na altitude. Por isso que colocaram o jogo na altitude. E assim, não julgo, né, gente? A altitude faz parte do país, faz parte. Então assim, 17 dos 20 pontos da Bolívia foram conquistados na altitude. E agora eu quero chamar a sua atenção para a campanha da seleção brasileira. Terminamos em 5º colocado, gente. Na Copa do Mundo de 2002, né, nas eliminatórias para a Copa de 2002, o Brasil terminou em 3º colocado, né, e acabou sendo campeão do mundo. E eu vou te perguntar, será que esse resultado aqui, de 5ª posição, influencia a campanha do Brasil para a Copa do Mundo? O Brasil entra como favorito? Ou as pessoas vão ter menos medo do Brasil, menos receio de jogar com a seleção brasileira por conta dessa colocação aqui na 5ª posição para a Copa do Mundo? Comenta aí, a gente quer saber a sua opinião. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui o que você está dizendo aí no YouTube. Valeu? Quer ficar por dentro da programação da Crítica? Basta se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir nossos vídeos, comentar e principalmente ativar as notificações no sininho. Assim você não perde nenhum programa da casa, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!